Vista assim, no espaço e de longe, a Terra continua maravilhosa, não? Mas quando olhamos mais perto para o que temos feito, não somente com o planeta, mas conosco, com nossas relações, nossos valores, nossos relacionamentos, e antes e acima de tudo, como temos menosprezado o Deus que nos criou, a vista já não é tão bela assim. O que aconteceu? Por que chegamos em um estágio tão degradante? Estado este que nos faz sofrer as mais diversas consequências. Há muito tempo atrás, antes de tudo existir, inclusive o tempo, somente Deus, o único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, existia. Ele, Deus, elaborou um plano eterno e decidiu então criar o universo. Ele criou não porque precisasse de algo ou alguém. Afinal, se necessitasse de qualquer coisa, ele não seria Deus. Deus criou o universo simplesmente porque quis e para a sua glória. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O tempo, portanto, teve início no momento em que Deus começou sua criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A expressão no princípio é o início do tempo. Os céus e a terra formam uma breve descrição do universo físico, de suas inúmeras galáxias, da terra, de todos os seres vivos, vegetais, animais e dos seres humanos. Além da criação física, os céus apontam também para os seres espirituais que Deus criou. A propósito, tudo isso, o Deus Todo-Poderoso criou em 6 dias de 24 horas, exatamente os mesmos que temos hoje e que estabelecem os tempos e as estações. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Diante deste fato, portanto, o mundo não é fruto de bilhões de anos de evolução. A teoria da evolução é uma das maiores mentiras já inventadas pelo homem. Deus criou tudo o que existe, do nada, em 6 dias. Ele poderia ter feito em 1 segundo, mas quis criar em 6 dias. O descanso do texto significa apenas que Deus finalizou sua criação no 6º dia. De tudo o que Deus criou, sua obra-prima é o ser humano. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os seres humanos, portanto, não são animais que evoluíram, mas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus, por ser bom, obviamente, criou tudo muito bom. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia. Tudo no universo era perfeito. O mal, a dor, o sofrimento e a morte não existiam, mas em algum momento após Deus ter finalizado sua perfeita criação, um dos seres espirituais criados por ele se rebelou por sua própria vontade contra o seu Criador. A este ser real e pessoal, a Bíblia chama de o grande dragão. O grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Em outro momento, também não revelado na palavra de Deus, e após a rebelião de Satanás, o homem, também por sua própria vontade, desobedeceu a uma ordem dada por Deus. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, por ser Deus e o Criador, ordenou. O homem, como criatura, deveria simplesmente obedecer. Mas não foi isso que aconteceu. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Naquele momento, o pecado entrou na raça humana, afetando absolutamente tudo. O mundo perfeito e bom, criado por Deus, a partir daquela hora, passaria a sofrer grandemente em todas as áreas da vida. E por fim, viria a morte, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Com a entrada do pecado, toda espécie de males veio sobre a humanidade. Doenças, catástrofes naturais, distorções sexuais, corrupção, famílias destruídas, violência, falsos deuses, falsas religiões, falsas igrejas, falsas filosofias, teologias, ideologias, falsas histórias sobre o mundo que vivemos. Enfim, o caos foi instaurado. É por isso que o mundo em que vivemos hoje é essa desgraça. A causa é o pecado, o nosso pecado. Mas Deus estabeleceu uma solução. No exato momento após a entrada do pecado, Deus define qual seria a única cura para o pecado. Então o Senhor Deus declarou à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo que estabeleceria uma inimizade entre o Deus Filho, o descendente da mulher, que seria Jesus Cristo, e o diabo, a antiga serpente. Cristo morreria na cruz, a ferida no calcanhar, mas nesta mesma cruz, Cristo esmagaria a cabeça do diabo por meio de seu sacrifício de morte e ressurreição. E esta história foi então recontada e profetizada várias vezes por milênios no Antigo Testamento da Bíblia. De diferentes formas, homens como Noé, Abraão, Moisés, Isaías, Daniel, Davi contaram a história. Uma história que sempre apontava para o futuro, para o dia em que Cristo, o Deus Filho, viria à terra para tratar com o nosso pecado. E há 2000 anos ele então veio. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o Verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus veio à terra na pessoa de seu Filho para executar seu plano eterno. Só Cristo poderia e pode tratar com o pecado que afetou a todos nós. Esta declaração é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Na cruz, Cristo tratou com os pecados de todos aqueles que nele creem. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele, Jesus, disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Assim, todos aqueles que creem em Cristo e no que Ele fez por amor e totalmente de graça, e se arrependem de seus pecados, têm a sua natureza de pecado crucificada com Ele e seus pecados totalmente perdoados por Ele. Os que creem em Cristo, ainda que neste mundo continuem sofrendo com as consequências do pecado, sabem que esta realidade é temporária, pois eles aguardam o retorno de Cristo para encerrar a história deste mundo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Cristo, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Infelizmente, a maior parte da humanidade rejeitou e ainda rejeita a Cristo. Por isso o mundo continuará a piorar até a volta dele. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Mas quando Cristo voltar, este mundo será então completamente destruído. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Os que rejeitaram a Cristo serão condenados para sempre. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Mas para os que creram em Cristo, ou como diz o texto de Apocalipse, tem seus nomes escritos no livro da vida, haverá uma nova realidade. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a verdadeira história deste mundo, seu começo, meio e fim. Não há outra. E tudo gira em torno de Cristo. A grande questão para você que assiste a esse vídeo é: quem é Jesus para você? Sua resposta definirá o seu destino quando a história deste mundo acabar. Que o Espírito Santo revele a você o Evangelho.